Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários sobre de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para nossa devocional de hoje. Primeira coisa que ele vai fazer é ouvir o áudio do grupo Geração Reborn, tá? Tema de hoje: o seu posicionamento enquanto espera é fundamental para gerar o seu milagre. Vamos ouvir o áudio. Olá, mulheres. Aqui quem fala é Jana Castro. Que honra e que alegria poder participar de mais um quarto de guerra. Eu tenho certeza que daqui muitas mulheres sairão posicionadas, avistadas, restauradas, completamente cientes daquilo que Deus deseja, do propósito que Ele tem para cada uma delas. Então, meu desejo é que você possa ser completamente tocada pelo Espírito de Deus para cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Eu acredito que o Senhor está mudando as estações, o Senhor está fazendo algo novo na terra e nós não podemos ficar de fora desse momento. Então, eu quero falar com vocês sobre esperar em Deus. Esse é o tema de hoje. Desde já eu agradeço a minha amiga Jenny por esse honra, esse privilégio maravilhoso de estar compartilhando a palavra com essas mulheres. Esperar em Deus. Quero falar sobre a vida de Ana. Ana foi uma mulher de fé, uma mulher de oração. Eu tenho certeza que você conhece a história dela. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, do verso 2 ao 7. Diz assim: Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, ele subia de sua cidade até Siló para adorar ao Deus dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia com Ana, ano após ano, e a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ana passou por uma grande crise pelo fato de não ter filhos. Naquela época era considerado uma maldição uma mulher que não tinha filhos. Por quê? Porque o propósito de Deus ele se cumpria de geração em geração. Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, era o pai, o filho e o neto. Então você imagina uma mulher naquela época que não tinha filhos. Ela se sentia inútil, amaldiçoada. O fato de sermos cristãos não nos isenta de passarmos por crises. Ana passou anos sem alcançar o seu milagre. Imagina a tristeza no seu coração. Talvez na sua vida também promessas que foram dadas por Deus ainda não se cumpriram. Muitas vezes nós ficamos buscando de Deus entender o que Ele tem para nós, mas a promessa ela passa pelo teste do tempo. Nós queremos tudo para ontem. Antigamente, os homens caçavam para comer, ou seja, hoje em dia nós temos uma comida pronta, nós passamos num drive-thru e simplesmente compramos aquela comida e comemos na hora. Então, o que eu quero dizer para você é que os tempos mudaram e nós ficamos incapazes de esperar. Isso é muito forte. A pessoa tinha que caçar para comer, tinha que procurar um animal para depois tratar o animal para matar e comer. Hoje em dia nós não temos paciência de fazer uma receita na nossa casa. O que nós fazemos? Passamos e compramos uma comida pronta. De preferência que já venha quentinha e você já vem comendo no carro. Então a nossa capacidade de esperar ficou quase zero nos dias de hoje. Nós estamos extremamente ansiosos com essa era dos computadores, essa era da globalização, é tudo muito rápido, muitas informações na nossa mente. Então nós achamos que esperar é perder tempo. E muitas vezes questionamos a fidelidade de Deus. E se Deus não muda as nossas circunstâncias, nós achamos que
Ele não é bom e fiel. Mas se Deus não muda a nossa circunstância, Ele quer mudar você. Deus começou a falar comigo e com meu marido sobre virmos morar aqui nos Estados Unidos em 2001. Ou seja, 21 anos depois que Deus falou que nós iríamos morar nos Estados Unidos, foi que nós nos mudamos de fato. Ou seja, quem olha a sua história não conhece os seus bastidores. Quem olha hoje você sendo honrado ou sendo colocado em lugares de influência, não sabe o que você passou, não sabe o tempo de espera. É por isso que é importante aprendermos a esperar em Deus. Mas não é esperar de qualquer forma. O que eu quero falar aqui é que o seu posicionamento enquanto você espera é fundamental para receber o seu milagre. A rival de Ana provocava sempre não deixava Ana em paz. Ou seja, Deus vai permitir que pessoas se levantem contra nós para nos provocar, muitas vezes para acelerar o nosso processo. A sua rival Penina sempre a provocava, porque o Senhor a havia deixado estéril. Será que Deus não sabia da existência de Penina? Não foi Deus que permitiu que eles estivessem naquela família? Então, se você acha que Deus ele não poderia dar um estalo no seu dedo, e naquele momento Penina pararia de provocar Ana, será que Deus foi pego de surpresa na vida de Ana? Será que na vida de Sara, Deus também foi pego de surpresa quando Agar começou a imitar Sara, porque Agar teve um filho com Abraão e Sara ainda era estéril? Será que na vida de José, Deus foi pego de surpresa quando os irmãos o venderam? Será que Davi também passou por todas as suas perseguições, enquanto Saul queria matá-lo e Deus não estava vendo tudo aquilo? Então eu teria vários exemplos aqui para dar para você, para te dizer que Deus vê o teu sofrimento, Deus vê as suas lágrimas. Deus não foi pego de surpresa quando permitiu que você passasse o que você passou. Existem sofrimentos que nós buscamos porque desobedecemos a Deus, mas existem outros que são propositais para nos levar para um novo nível, para nos aperfeiçoar ou para nos darmos um propósito. Agora existem algumas distrações que querem nos tirar o nosso foco e os nossos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ana chorava e não comia. Será que ela estava de jejum? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque ela estava talvez até com um início de depressão. Ela chorava e não comia. Mais na frente eu vou te explicar o porquê que ela não estava fazendo jejum nesse momento. Certa vez, depois que comeu e bebeu em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Ou seja, ela estava angustiada e chorava sem parar, o que mostra um certo descontrole. Então, fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ou seja, Ana estava angustiada, Ana estava abalada emocionalmente. Ela chorava sem parar enquanto orava. Aqui não fala de uma pessoa que se posicionou para buscar o Senhor nesse momento. Ela estava triste, decepcionada, sem entender o propósito do Senhor na vida dela. Então, o que eu quero te dizer é que angústias profundas podem ser convites do céu para gerarmos o propósito de Deus na nossa vida. O Senhor a havia deixado estéril, ou seja, não para matá-la. Deus a havia deixado estéril para que ela entendesse que havia um propósito na vida dela, para que ela amadurecesse e aprendesse a esperar em Deus. Sabe que Deus é soberano e sabe o que está fazendo. Então Ana fez um voto de fé. Nesse momento, ela não aguentava mais ser provocada, ou seja, aquela provocação a levou para mais perto de Deus. Olha só, algo que parecia querer matá-la gerou
a busca de Ana, uma sede desesperada pelo Senhor. Ali, nesse momento, ela decidiu parar de sofrer e não mais chorar e confiar no cuidado de Deus. E se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Então a vida é feita de escolhas. São pequenas decisões diárias que vão definir a nossa jornada. Eu não sei se você sabia, mas nós fazemos em média 35 mil decisões por dia. Ou seja, vou abrir o olho agora, estou com sono, mas eu vou abrir o olho e vou levantar. De repente eu pego no meu cabelo. De repente eu sento na cama. Não, agora eu vou beber um copo d'água. Não, agora eu vou no banheiro. Eu vou escovar o dente. Não, acho que eu tenho que ligar para alguém. Ou seja, são muitas decisões que nós tomamos por dia que nós nem sequer nos damos conta. Então, quais são as decisões que nós estamos tomando no nosso dia a dia? Se nós dormimos em média 8 horas por dia, nós ficaremos acordados 16 horas. O que nós faremos durante essas 16 horas? Ou seja, nossas pequenas decisões podem mudar o rumo da nossa vida. E as nossas faltas de decisões podem trazer grandes consequências para a nossa vida diária. Então, o voto que Ana fez, Senhor, se o Senhor me der, eu o devolvo, fez com que o coração de Deus fosse tocado. Porque Deus sabia que ela estava com o coração tão quebrantado que tudo que ele desse para Ana naquele momento, ela teria um coração de devolver ao Senhor. Então, será que o que nós estamos gerando é para o Senhor ou é para o nosso bel prazer? Talvez Ana teve que chegar nesse fim do poço para ela entender, ela implorar tanto ao Senhor por um filho, sabendo que aquele filho não era somente para irritar Penina de volta. Dizer, olha, o filho que o Senhor me deu. Você tem, mas eu também tenho. Ou seja, poderia causar uma vingança no coração dela. Mas não, sabe o que aconteceu? Ela consagrou aquele filho ao Senhor. Ana não pediu nada para o seu bel prazer. Ela decidiu que aquele filho agradaria ao Senhor. E tudo que ela tinha era para devolver ao Senhor, não era para interesse pessoal, não era para se vingar, não era para se satisfazer como mãe. Então a lição que eu quero te dizer, Deus vai te dar tudo aquilo que você estiver disposta a abrir mão de volta para Ele. Deus vai te dar tudo aquilo que você estiver disposta a devolver para Ele. Então, enquanto ela fazia sua oração, Eli observava e ele chegou a dizer que ela estava embriagada. Só que ela já tinha sido treinada nas críticas de Penina. Ou seja, nesse momento, a crítica de Eli já não foi mais tão forte no coração dela, já não fez mais tanto efeito, porque ela já estava sendo treinada por Penina há muitos anos. E ela respondeu de uma forma serena, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Líderes vão questionar suas intenções, mas o seu posicionamento diante do Senhor, de esperar no Senhor, saber que Ele conhece seu coração, vão trazer uma nova atitude para esses líderes, não vão nos dar uma atitude de rebeldia. Então, o que eu quero te dizer é que nesse momento, Ana não mais se abateu, porque ela sabia quem ela era. A sua fé já estava sendo fortalecida na bondade de Deus. Ana já estava treinando seu caráter com as afrontas de Penina. Então, para finalizar, eu quero te dizer que a sua sede vai determinar a revelação que você tem de Deus. A revelação de Deus ela é progressiva na nossa vida. Quando passamos por aflições, nós conhecemos o Deus da paz. Quando passamos por um consolo, conhecemos o Deus consolador. Quando passamos por um momento de crise financeira, conhecemos o Deus provedor. Então, Ana estava buscando cada vez mais uma porção nova do Senhor. O que eu quero te dizer é que o seu posicionamento vai gerar o seu milagre. Enquanto você espera, você vai ver que Deus está gerando algo lindo na sua vida. E para finalizar, Ana se derramou na presença do Senhor. E Eli disse para ela, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse muito obrigada e foi. O que aconteceu logo em seguida? Ana voltou a comer, Ana não mais chorou, e a partir do momento que ela não chorou e ela se posicionou, Deus deu a ela um filho tão esperado. Depois que ela se alimentou, o seu rosto já não estava triste. Então, por isso, naquela época, a fome, ela não ter comido, ela estar angustiada, não era jejum, era sofrimento. No momento que ela creu, ela não recebeu seu filho naquele momento,
Mas ela limpou o rosto e saiu confiante de que Deus era bom para fazer o seu milagre. Então, ela naquele momento, ela creu como se já tivesse recebido. Então, minha irmã, o que eu quero te dizer hoje, no nome de Jesus, pare de sofrer, pare de se lamentar, pare de reclamar do Senhor e diga: Senhor, eu não recebi ainda o meu milagre, mas eu espero posicionada enquanto ele não chega. E logo depois nós vemos que Ana gerou o seu filho Samuel. E eu creio que não foi muito tempo depois, né? E logo em seguida que ela se posicionou. Amém? Então que o Senhor te abençoe e que você entenda que o seu posicionamento enquanto você espera vai gerar o seu milagre. Estou abrindo aqui o momento sublime do pastor Assis de hoje, tá? Bora ver. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer uma passagem bíblica para vocês que fala sobre um momento em que um homem muito famoso, muito conhecido, muito poderoso, dominou sobre grande parte da terra. O seu reino foi um reino cruel, duradouro, e ele exerceu esse seu domínio de maneira ditatorial, dominadora mesmo, escravizadora, e ele usou sua capacidade, seu exército, usou tudo que tinha ao seu lado para conquistar terras, conquistar pessoas, expandir o seu reino. Mas um dia, esse homem foi julgado por Deus, foi avaliado por Deus, e aconteceu algo terrível, algo terrível. O nome dele era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Foi ele quem comandou a conquista de Israel, invadiu Israel, levou para o cativeiro babilônico seus reis, a classe alta, aqueles que poderiam ser cientistas, doutores, né? A elite ele preservou e decidiu aproveitar porque fazia parte da sua política, e o resto ele dominou, matou quem ele quis matar, e foi assim, foi se estabelecendo, foi crescendo o seu poder na terra, e um dia decidiu Deus, né, pesar a sua mão sobre ele. E o castigo foi diferente, foi estranho, muito estranho. Ele, zombando de Deus, a mão de Deus pesou sobre ele e ele ficou louco. E parou de tomar banho e se afastou da vida pública e do conforto do palácio, da alimentação do palácio. E diz-nos a palavra que ele foi parar no campo, viver como animais. As unhas cresceram, os cabelos cresceram, e ele ficou ali, perambulando no meio dos animais, vivendo como os animais viviam, ao relento. Foi exatamente nesse tempo em que sempre a misericórdia de Deus está ao alcance de qualquer pessoa, por pior que ela seja, por mais pecadora que ela seja, a misericórdia de Deus está ao seu alcance.
e estava ao alcance de Nabucodonosor. A graça misericordiosa de Deus estava ao alcance de Nabucodonosor. E ele se arrependeu, caiu em si, e quando ele viu que o que estava passando era por causa da sua arrogância, por causa da sua vaidade, então ele se arrepende diante de Deus, ele se humilha, ele se quebranta, e ele clama por misericórdia. E agora, retornando ao status de rei, e Deus restabeleceu a condição dele, permitindo que ele voltasse ao trono, e ele chega à seguinte conclusão, faz a seguinte declaração. Isso está registrado no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Vejam bem. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Que coisa extraordinária! Que constatação! Que momento glorioso para a história da humanidade. A condição humana aqui é declarada, né? E nós aprendemos com esta passagem bíblica exatamente o que somos, quem somos e o quanto somos capazes de nos afastar de Deus, de cometer loucuras, pecados terríveis. E Nabucodonosor reconheceu isso. E quando ele reconheceu, ele creu em Deus. E vejam bem, ele agradece ao Rei do céu. Nabucodonosor era um rei na terra, dominava muitos reinos, mas Deus não. Deus era o Rei dos reis. Deus dominava dos céus. Que Deus maravilhoso, que rei extraordinário. E agora Nabucodonosor dá louvor a Deus, glorifica, exalta o nome do Senhor, e reconhece, Deus é justo, ele faz o que é certo, Deus é a verdade, ele faz aquilo que ele quer fazer, ele é soberano, ele tem direito de julgar as pessoas, ele tem direito de absolver e de condenar as pessoas, porque ele é justo. Ele pode humilhar, e ele me humilhou, e eu me quebranto, e eu quero aproveitar essa minha humilhação para declarar que Deus é o Senhor. Que palavra extraordinária, e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Tudo o que Deus faz é correto e justo. Adorá-lo é uma questão de sabedoria. Eu gostaria que você pensasse, onde você está? O que você está fazendo? Como está a sua vida hoje diante de Deus? Como você se encontra? Como você se sente? Você reconhece que Deus é o Senhor? Glórias, pois, ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não reconhece que Deus é o Senhor, você está em maus lençóis. Você está na contramão de Deus. Isso não é bom. Não é bom. Reflita, tome a sua decisão. Se Nabucodonosor, o rei da terra, reconheceu, todos nós devemos e precisamos reconhecer isso também. Deus é o Senhor. Nos curvemos diante dele. Querido Pai, obrigado, porque mesmo sendo o Senhor, o Deus dos céus, o soberano, o todo-poderoso, o Senhor nos ama tremendamente.
O Senhor deu uma oportunidade a Nabucodonosor. Então o Senhor dá a oportunidade para nós também. Abençoa os meus irmãos e amigos. Que seja, Senhor, um momento de reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia. Agora a gente vai lá para o devocional, continuar com o devocional do quarto de guerra. Vou botar aqui. Tá aqui no início. Deixa eu ver aqui. Da Jennifer Costa. Mantendo a motivação em dias de luta. Olá, família! Vamos orar juntos? O tema de hoje é mantendo a motivação em dias de luta. É desafiador se manter motivado em momentos que estamos sendo pressionados por tanta batalha, tanta luta, tanta dificuldade. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clique em gostei, compartilha com seus amigos, irmãos, nos seus grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que esse vídeo será muito especial e é uma alegria ter você aqui conosco nessa linda jornada de devocional, de busca diária por Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra muito conhecida por todos nós, que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uau! Essa palavra foi dirigida a Josué, que ele estava com uma grande missão de conduzir o povo à conquista completa e à posse do território da Terra Prometida. E diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, do Rio Jordão que eles precisaram atravessar, ele precisou ser encorajado, ele precisou ser motivado. E muitas vezes a linguagem do céu vai ser de encorajamento. Quantas vezes a gente se sente tão pequeno diante dos desafios, quantas vezes a gente se sente perdido. A gente fica procurando alguém que possa nos ajudar, nos dar uma palavra, nos dar uma direção. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é dobrar o nosso joelho e ouvir o que o céu tem a nos dizer. Ouvir a voz de Deus dizendo: filha, eu estou contigo. Filha, seja forte. Eu vou ser a sua força. Eu vou ser a sua rocha inabalável. Eu vou ser o seu sustento todos os dias. Então, que você hoje possa ouvir a voz de encorajamento do céu, dizendo: o que o Senhor disse? Quem te mandou nessa batalha? Quem disse que vai com você nessa guerra? Você não está sozinho, e quando nós ampliamos a nossa visão e compreendemos que na nossa luta diária nós não estamos sozinhos, mas a mão do Senhor está conosco diariamente, nos sustentando todos os dias, nos dando a graça, nos dando a misericórdia, nos dando livramentos que a gente nem viu, que ninguém, nem sequer você imaginou ter passado por um livramento e por um escape, mas o céu, ele te deu. Antes mesmo de você pedir livramento, antes mesmo de você buscar socorro, o Senhor já está nos dando livramentos que a gente nem sabe. E tudo isso por causa da sua graça, que é o seu favor imerecido, que nos dá muito mais de tudo que pedimos, de tudo que pensamos. E a misericórdia, que nos poupa daquilo que de fato merecemos. A misericórdia é o alívio do céu. A misericórdia é a revelação do caráter de Deus. Deus é misericordioso no seu caráter, na sua personalidade. E um dos caráteres de Deus é algo que não pode ser mudado. E eu amo o que está escrito lá em Lamentações. A causa de não sermos consumidos todos os dias é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quantas vezes nós somos merecedores de realmente sermos punidos, de sermos corrigidos, mas vem a misericórdia do Senhor nos poupando de sentenças muito piores que nós poderíamos viver, nos dando a oportunidade de recomeçar e de viver uma nova história. Como é possível manter a motivação em momentos, em fases de luta, em fases de pressão? Primeiro, que esse versículo nos ensina a nos lembrar quem nos convocou, quem nos chamou para a batalha, quem é que nos escolheu.
Precisamos nos lembrar que você é escolhida de Deus, você é consagrada, você é separada, você é amada pelo Senhor. Quando você tem a clareza disso, quando você tem a clareza do amor e de que o Senhor te escolheu, Ele te ungiu, Ele te separou, você vai viver nessa dimensão e nessa expectativa. É interessante que Davi, ele passou por momentos muito desafiadores, em que ele até pensou, Deus, cadê o Senhor? Mas o que lembrava, o que fortalecia Davi no meio da caminhada era saber que ele um dia tinha sido escolhido. Era saber que um dia o Senhor foi lá e o ungiu. Era saber que ele carregava uma palavra do céu, que ele carregava uma promessa de Deus. Então, diante de todos os desafios que vêm para te desanimar, que vêm para desencorajar você, que vêm para deixar você triste, cabisbaixa, você que antes tinha uma alegria, mas agora você vive triste, você só vive chorando, você não consegue sentir a alegria que você sentia antes, você não consegue romper na sua vida. Eu quero te lembrar, lembre-se que você foi escolhida por Deus. Que Ele que te escolheu, não foi homem que te escolheu, não foi amigo que te escolheu, não foram pessoas falsas que te escolheram, não. Quem te escolheu foi o Senhor. Ele diz para Josué, ei, lembra, quem te mandou? Quem te deu a palavra? Quem te prometeu? Às vezes as situações vêm para desmotivar, mas lembra de quem te prometeu. Lembra de quem te mandou, lembra de quem te convocou, lembra de quem te ungiu quando você estava lá esquecido pela sua família, esquecido por todos os seus amigos, esquecido por pessoas que poderiam te abençoar, mas não te abençoaram. Quem é que foi lá e te deu uma palavra, te tirou do fundo do poço, te resgatou, mudou sua história, tirou a sua vida do lamaçal do pecado e trouxe a sua vida para o reino do Filho do seu amor? Quem? O Senhor. E Ele é aquele que te garante. Ele é aquele que vai à sua frente. Então, para você se manter motivado em dias difíceis, lembre-se de quem te alistou, de quem te chamou, quem te ungiu. A palavra diz, esforça-te. Eu amo essa palavra, esforço, porque esforço é diferente de apenas força. A força vai dentro daquilo que eu consigo. A força vai dentro da minha limitação. Mas o esforço faça além das suas forças. Quando você vê a palavra esforçar na Bíblia, é um convite da gente fazer além das nossas forças. Então, se você vai na sua força, você vai até onde você consegue. Quando a Bíblia fala sobre esforçar, vá mesmo sem você conseguir. Vá mesmo sem você ter forças. Vai mesmo sem você se sentir encorajado. Vá mesmo sem se sentir motivado. E isso que o Senhor está liberando para a minha vida e para as suas forças. Tem momentos de pressão que a gente tem que ir sem vontade. Tem momentos de pressão que a gente tem que ir sem força. E vai, porque a força de Deus vai vir. A força de Deus no meio do caminho vai se empoderar de você. E você vai dizer, meu Deus, eu consegui porque foi a mão do Senhor. Quantas vezes a gente olha assim da nossa vida, a gente vê coisas que a gente passou, coisas que a gente superou, coisas que a gente deu conta de resolver e a gente fala, não fui eu, foi a mão do Senhor. Não foi a minha capacidade, eu nem queria resolver, eu nem tinha condição, eu já nem tinha mais força para lutar, mas foi o Senhor que batalhou por mim. Então é exatamente isso que Deus ele quer fazer através de você. Você vai na sua caminhada, mesmo você dizendo, eu estou no meu limite, mas vai, porque a força do Senhor vai tomar você no decorrer do caminho. O Senhor ele não vai te abandonar. Se esforçar é ir além das suas forças. E ele diz, tem bom ânimo. Como ter bom ânimo quando somos desafiados? Porque a nossa alegria não está na circunstância, a nossa alegria está em Deus. E a gente, quando coloca os nossos olhos em Deus e tira os nossos olhos das circunstâncias, a gente consegue ter bom ânimo, a gente consegue ter esperança, a gente consegue ter alegria, a gente consegue ter disposição. E isso só é possível deixando de andar por vistas e andando por fé. A fé da existência, o que não existe, como se já fosse. Então que hoje você venha ser revestido de bom ânimo, que hoje você venha se mover por esforço, que hoje você venha se lembrar quem te colocou. Faça isso e você verá o Deus agindo na sua vida, Deus agindo na sua história de maneira assim sobrenatural. E quando vê a luta, vai ser mais um testemunho e uma história de Deus para contar
na sua vida. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Senhor. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Como é bom, Senhor, meditar na tua lei. Como é bom meditar na tua palavra. Ela alimenta o nosso espírito, alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma, Senhor. Ela nos alimenta de maneira completa. Ela é luz para o nosso caminho. Ela alinha os nossos passos. Ela direciona a nossa vida. Deus, só o Senhor para nos manter com ânimo em meio às lutas. Só o Senhor para nos manter motivado em meio aos desafios. E pedimos, Pai, graça renovada sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pedimos, Deus, que a tua presença venha fortalecer, que a tua presença venha enriquecer, que a tua presença venha, Senhor, ampliar a visão, ampliar, Senhor Jesus, os propósitos do Senhor na vida dos teus filhos. Pai, eu quero te pedir filhas motivadas, não pelas circunstâncias, mas pela tua presença. Que a tua presença venha empoderar, Senhor, elas, venha fortalecê-las, elas venham ser tomadas pela tua glória. E elas vão dizer, nem sei como eu estou indo, nem sei como eu estou fazendo, mas eu sei que é a glória de Deus. Eu nem sei como as coisas estão acontecendo, como Deus está me dando sabedoria para administrar, mas é a glória de Deus. Deus, nós queremos andar na dimensão da tua glória. Nós queremos andar na dimensão do teu Espírito. Que privilégio é andar todos os dias contigo, ouvir a tua voz e desfrutar, Pai, da tua doce presença. Fica com cada um dos teus filhos, abençoa o lar, a casa, que esse ambiente seja selado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Agora a gente vai lá para a leitura do devocionário de John Stott. A Bíblia toda, o ano todo. Vou pegar aqui. Vamos lá. Vou botar aqui o microfone de lapela aqui na roupa. Vou botar aqui. Beleza, tá aqui. Vou botar o computador mais para trás. Aqui, ó. Quarta-feira, sentando à direita de Deus. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 10, 12. Vamos ver aqui, Hebreus 10, 12. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui o iPad. Deixa eu ver aqui. Hebreus. Cadê? Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício para os pecados, assentou-se à direita de Deus. De acordo com o credo dos apóstolos, ele subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Como devemos entender essa sessão celestial? Primeiro, Jesus Cristo está descansando. Essa imagem se refere à nossa experiência diária em que, após um dia de trabalho no escritório ou em casa, nos sentamos e colocamos os pés para cima. Assim, Jesus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou. Os sacerdotes do Antigo Testamento continuavam seu ministério dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas Jesus acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados. Ele tinha que permanecer em pé, pois não havia assentos no templo. Jesus, porém, depois que ofereceu o seu sacrifício, se assentou. O fato de os sacerdotes permanecerem em pé simbolizava que o ministério deles não era completo, ao passo que Jesus se assentou para indicar que sua obra foi concluída. Segundo, Jesus está reinando, pois ele foi promovido à direita de Deus, o lugar de suprema honra e poder no universo. A partir dessa posição, ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e continua enviando seu povo em missão. Toda autoridade no céu e na terra já foi dada a ele.
O diabo, no entanto, ainda não admitiu sua derrota. Terceiro, Jesus Cristo está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Essas são palavras do Salmo 110:1, que Jesus aplicou a si mesmo. Nesse salmo, Javé diz ao Messias: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O salmo combina duas perspectivas. Ele reina enquanto espera e espera enquanto reina. Essa rica teologia inclui a ascensão e o período posterior, no qual Jesus Cristo está descansando, reinando e esperando. Enquanto descansa, ele olha para trás, para o passado, e declara que sua obra propiciatória foi consumada. Enquanto reina, ele previsiona o presente e envia seu povo em missão. Enquanto espera, ele antevê o futuro, enquanto seus inimigos serão finalmente subjugados e seu reinado será estabelecido em toda a sua plenitude. Para saber mais, leia Hebreus 10, de 11 a 18. Hebreus 10, de 11 a 18. Bora ler aqui. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício para os pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Agora a gente vai lá para o devocional Glorify. Aplicativo Glorify. Bora! Devocional Glorify. Citação diária. Acredito que os ataques contra a sua vida têm muito mais a ver com quem você pode ser no futuro do que com quem você foi no passado. Compartilhar. Citação aqui salvada. Depois ter que subir essas citações aqui. Salvei. Tá aqui para concluir. Beleza. Passagem. Efésios 6, 14 a 17. Tirar aqui. Botar aqui pra gente ouvir. Beleza? Olá, eu sou Cornélio Augusto e esta semana estamos nos aprofundando no capítulo 6 do livro de Efésios. Voltaremos hoje na passagem de Efésios, capítulo 6, de 14 a 17. Calce os sapatos do Evangelho. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devocional. Calce os sapatos do Evangelho. Hoje estamos repetindo a passagem de ontem para seguirmos extraindo o que as Escrituras têm a nos ensinar. Vamos mergulhar profundamente nesses 4 versículos poderosos ao longo dos próximos dias. Vamos buscar que a sabedoria aqui contida penetre em nossa alma, nos dando um lembrete diário das ferramentas espirituais que possuímos para a vida comum. Até o fim da semana, as palavras transformadoras de Paulo podem encontrar um lar permanente em sua memória. Um recurso prático e cheio de esperança para recorrer sempre que necessário. Hoje estamos pensando sobre os sapatos do Evangelho. Você já parou para pensar no que significa a palavra Evangelho? Evangelho deriva da palavra grega antiga euangelion,
que se traduz como boa notícia. Quando os antigos guerreiros marchavam para a batalha, aqueles em casa esperavam ansiosamente por relatórios. Se houvesse um resultado positivo, mensageiros corriam de volta para proclamar a boa notícia, o Evangelho para a cidade. A mensagem era clara. Havia sido uma grande vitória. Isso nos dá um contexto importante hoje. No coração do cristianismo está a boa notícia. Não más notícias, notícias apáticas ou tediosas, mas boas notícias. A história de Jesus é a proclamação alegre da salvação da humanidade. É o anúncio maravilhoso de que você e eu temos paz com Deus. É um grito de vitória. Você já havia pensado nisso desta maneira, e essa realidade está clara em sua mente hoje? Essa história do Evangelho não é estagnada ou desatualizada. Não é limitada por tempo, cultura ou local geográfico. Assim como a palavra Evangelho transborda com vida e energia inerentes, também a mensagem que ela carrega. O amplo trabalho de amor, alegria e graça de Cristo está sempre em movimento. Ele está alcançando novos corações, novas pessoas e novas comunidades. O reino de Jesus está chegando e você tem um papel a desempenhar. O Evangelho é nossa força motriz, é nossa razão para levantar de manhã e nossa motivação para agir. Por causa do Evangelho, temos significado em nossa vida, temos trabalho bom e frutífero para fazer. Por tudo isso, Paulo conecta o Evangelho aos sapatos em nossos pés. Tenham os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Ele incentiva. Você vê a conexão que ele está fazendo? O Evangelho nos mantém espiritualmente alertas, nos mantém em movimento. Ele nos impede de ficar presos nas areias movediças de nossa cultura. Com o Evangelho, nunca precisamos ficar estagnados. Os vales escuros da vida não podem nos deter. Estamos sempre apenas de passagem, cheios da paz de Deus e sabendo que qualquer sofrimento que enfrentamos não terá a última palavra. As boas novas de Cristo devem, então, trazer uma prontidão para nossas vidas, para sair e impactar a vida dos outros. Não somos apenas cristãos passivos. Somos seguidores de Jesus, cheios do Espírito. Embaixadores de sua paz, amor e esperança, somos pessoas de ação. O teólogo Frederick Faber captura o movimento da mensagem assim: a música do Evangelho nos leva para casa. Então, se você está se sentindo cercado pelas dificuldades da vida terrena hoje, calce os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Deixe a alegria da salvação de Jesus te inspirar a ação e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Agora a gente vai para a parte da oração. Calce os sapatos do Evangelho. Reflita e ore comigo. Comece refletindo sobre a boa notícia do Evangelho e como ela impacta sua vida. Pense na paz e na alegria que vem da salvação em Jesus. Lembre-se de que o Evangelho é uma mensagem de vitória e esperança que não está limitada pelo tempo ou lugar. Peça a Deus para renovar sua compreensão da boa notícia do Evangelho. Que Ele reviva em seu coração a alegria e a prontidão que vem dessa mensagem transformadora, motivando você a agir e a impactar a vida dos outros.
Hoje, reflita sobre como você pode calçar os sapatos do Evangelho. Pense em maneiras práticas de compartilhar a paz e a esperança de Cristo com aqueles ao seu redor. Considere como você pode viver de maneira que reflita a vitória e a boa notícia do Evangelho em suas ações diárias. Vamos orar? Querido Deus, hoje eu coloco os sapatos do Evangelho da Paz e escolho estar firmado na base sólida que é Cristo e na boa notícia de sua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, eu reivindico sobre meu coração e a minha mente a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Seu Evangelho é a melhor notícia da história da humanidade. Ajude-me hoje a compartilhá-lo com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai para a leitura bíblica bianual que minha prima Vívia me manda. Entendeu? Vou ver aqui. Hoje é Números 34 e 35. Números 34 e 35. Estou abrindo aqui a Bíblia. Deixa eu ver aqui. Números 34 e 35. Vou botar aqui o áudio para poupar minha voz. Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaradar, e passará a Asmon. Rodearás mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azar Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, ao lado do oriente, ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança.
Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel filho de Amiúde. E da tribo de Benjamim, Elidade filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque filho de Jogle. E dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. Números capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor dessas cidades. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com um instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou, se lhe ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou, se o ferir com um instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. O homicida é o vingador do sangue, encontrando o homicida,
o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunhas será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Senhor Deus e Pai, esse pós o dia de vida dos 10, grupos de dentistas, eu todos para você ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra para gerar fruto nos nossos corações. Eu te abençoe e proteger de todo mal, Senhor. Esteja comigo e meu cunhado e todos aqueles que estarão indo através de excursão lá para o Maracanã. Esteja com aquele micro-ônibus, Senhor. Esteja protegendo todos nós de todo o perigo da estrada, Senhor. Seja com o motorista, Senhor, esteja guiando aquele ônibus. Possamos chegar lá no Maracanã, possamos passar uma noite agradável, seu de divertimento, de lazer, acompanhando o Fluminense, Senhor. Esteja também com a obra do telhado que está acontecendo. Ô Senhor, seja uma obra segura, que nenhum funcionário da obra venha se machucar, venha se ferir. Ô Senhor, também com a empresa que está gerindo a obra, seja abençoando, Senhor, seja dando capacidade técnica para que possa desempenhar um papel a contento, Senhor. E peço em nome de Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários se pedir oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!